todos os recordes dos absurdos da justiça brasileira foram quebrados com a notícia que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Só que antes de falar sobre ela, eu preciso mostrar outras 3 coisas que aconteceram ainda ontem e que provam que o cidadão brasileiro não precisa de nariz vermelho para ser feito de palhaço. Mas antes disso ainda, eu preciso apenas responder a um pedido que eu recebi de várias pessoas de ontem para hoje. No vídeo de ontem eu falei sobre a abertura da comunidade secreta, onde eu publico diariamente notícias não mostradas pela imprensa brasileira, análises exclusivas e secretas, indo muito além do que eu posso ir nos vídeos aqui no YouTube, recortes de vídeos antes de irem ao ar no YouTube e no Instagram, e ainda transmissões ao vivo com perguntas e respostas. Várias pessoas me procuraram pedindo para que fosse aberta a opção de assinatura por Pix. Eu conversei aqui com a equipe que faz a gestão dessa comunidade e nós conseguimos disponibilizar a opção do Pix. Agora você consegue fazer a sua assinatura dessa forma, você só precisa escolher entre o plano semestral ou o plano anual. Clicando no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você terá acesso à página para fazer a sua inscrição e conhecer então os segredos mais obscuros da política. Agora vamos ao que interessa. 2 decisões tomadas no mesmo dia no Conselho Nacional de Justiça evidenciaram de uma forma nunca antes vista o quanto a justiça brasileira está voltada a julgar quem faz, em vez de julgar o que se faz. Em outras palavras, são 2 pesos e 2 medidas. O Conselho Nacional de Justiça determinou nessa última terça-feira, 20 de agosto, o afastamento da juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola por 60 dias por conta de supostas ofensas feitas por ela a Lula e a nordestinos. Segundo a matéria, constavam no processo cerca de 12 publicações preconceituosas feitas por ela direcionadas a nordestinos e a Lula na época da eleição presidencial. Só que essa matéria traz também alguns dos prints que seriam das publicações feitas por essa juíza. E o conteúdo dessas publicações, pelo menos dentro do meu entendimento, não condizem com as acusações feitas. Veja só, em uma publicação ela fala que as suas filhas não usarão banheiros para todes, se referindo à ideia de banheiros unissex. Outra publicação é apenas uma imagem de uma mão com o número 22 segurando uma mão com aparência diabólica e com o número 13. Outro print mostra um conjunto de publicações onde a juíza fez piadas dando a entender que os eleitores de Lula não entendem o que é uma metáfora, dizendo que em vez de ensinar os filhos que devem aceitar uma derrota, deveriam ensinar que é errado roubar, dizendo que viveu para ver adolescentes sustentados pelos pais chamando caminhoneiros de vagabundos, satirizando Alexandre de Moraes sobre o Estado Democrático de Direito, mostrando os nomes de pessoas que tiveram suas contas derrubadas, dizendo que Supremo é o povo, enfim, as publicações mostradas são todas nesse mesmo sentido. Eu, particularmente, não concordo com esse tipo de publicação, tanto é que eu não faço isso, e também acho totalmente inadequado esse comportamento para uma magistrada. Mas entre essa opinião e a afirmação de que ela ofendeu Lula e os nordestinos, há uma distância muito grande. Se há outras publicações em que ela se referiu diretamente ao povo do Nordeste, isso não foi mostrado na matéria. Mas o fato é que nenhuma das publicações que aparecem nessas imagens faz referência ao povo nordestino. Ponto. Em relação aos insultos a Lula, aí já é perceptível que as publicações se referem a ele. Só que tem 2 detalhes. Primeiro, os crimes pelos quais Lula foi condenado em 3 instâncias não deixaram de existir pelo fato das suas condenações terem sido anuladas no STF. Segundo, a esquerda brasileira, inclusive o próprio Lula, fizeram durante todo o governo Bolsonaro, fizeram durante todo o período eleitoral e até hoje fazem acusações muito mais graves contra o próprio Bolsonaro, como por exemplo chamá-lo de genocida. O próprio Lula já disse em uma entrevista que não vai esperar que seja tipificado o termo genocida para utilizá-lo contra Bolsonaro. Ele disse claramente que se ele acha que é genocida, ele vai chamar de genocida. Lula, obviamente, não será julgado pelo CNJ. Ele não é magistrado, afinal nem o ensino médio ele não tem. Mas ele também não sofreu nenhuma punição por conta dessas acusações. E aí, isso é justo? Pois é, mas como se as próprias contradições dentro desse caso isolado não fossem suficientes para provar a injustiça, ainda teve mais uma decisão vindo de dentro do CNJ para escancarar essa situação. O corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, determinou nessa mesma terça-feira o arquivamento de uma representação que pedia que os juízes assessores do ministro Alexandre de Moraes fossem investigados por violação funcional. A representação havia sido apresentada pelo Partido Novo contra Ayrton Vieira e Marco Antônio Martins
Martins Vargas, os juízes auxiliares de Moraes, cujas conversas comprometedoras foram vazadas. O corregedor Luiz Felipe Salomão, a título de curiosidade, coincidentemente foi indicado ao STJ em 2008 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Salomão, por sinal, é o mesmo corregedor que havia decidido monocraticamente afastar a juíza Gabriela Hardt, que foi a substituta de Moro na Lava Jato. Essa decisão contra a juíza Gabriela Hardt foi revertida em plenário logo no dia seguinte. Só que a decisão dessa terça, até o momento, continua válida e foi tomada, inclusive, no último dia de Salomão no CNJ. Veja só do que estamos falando. Os juízes em questão, nas conversas que foram vazadas, aparecem pedindo o uso da criatividade para encontrar provas contra a revista Oeste, aparecem chamando, por exemplo, Alan dos Santos de idiota e dizendo que dá vontade de mandar uns jagunços para os Estados Unidos para trazerem ele na marra para o Brasil, aparecem cumprindo ordens de Moraes para encomendar relatórios da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE sob medida para incluí-los nos inquéritos no STF, mas, segundo Salomão, em sua decisão, não são verificados, nesse caso, indícios mínimos de conduta caracterizadora da prática de infração funcional. A pergunta que fica é: o que é preciso acontecer, então, para que sejam identificados indícios? A resposta é óbvia, mas não podemos dizer. Agora, não se preocupe, pois não foi só dessa forma que você, cidadão brasileiro, foi feito de palhaço nessa última terça-feira. Ao longo dos últimos dias, uma polêmica ganhou destaque na imprensa, o caso das emendas PIX. De forma super resumida e simplificada, essas eram as emendas que os parlamentares destinavam a municípios ou estados sem indicação do que especificamente seria feito com esse dinheiro. O ministro Flávio Dino, inicialmente de forma monocrática, mas depois com apoio dos demais ministros, havia proibido essa prática. O motivo seria a necessidade de haver mais transparência nesse processo. Essa seria uma decisão que teria meu total apoio se, na prática, o objetivo fosse o mesmo da teoria, pois a política brasileira precisa de mais transparência não apenas em emendas, mas em tudo. Só que na prática isso não é bem assim, é preciso analisar todo o contexto. Flávio Dino sempre foi aliado político de Lula, tanto que foi seu ministro da Justiça antes de ter sido indicado pelo próprio para o Supremo. As emendas PIX, na verdade, todo o orçamento, que nas palavras de Lula foi sequestrado pelo Congresso, tira parte do poder das mãos do governo federal. Com isso, uma obra pode ser executada no reduto eleitoral de um deputado, por exemplo, e a exploração política sobre os créditos dessa obra é feita pelo deputado e não por Lula, como ele obviamente quer fazer. É óbvio que Lula defende um controle orçamentário cada vez maior nas mãos do executivo, pois assim é ele quem paga de herói perante a população beneficiada por esses eventos e investimentos. Só que ainda tem mais a questão dos conflitos entre o Congresso e o STF. Não é novidade para ninguém que os ministros do Supremo invadiram por várias vezes a competência do Legislativo, assim como o Congresso respondeu pautando coisas que contrariavam os ministros. Enfim, todas essas diferenças parecem ter sido resolvidas no tradicional jeitinho brasileiro. Tudo acabou em pizza. Quer dizer, não sei se era esse o cardápio, mas o fato é que tudo se resolveu em um almoço, que contou com a presença dos 11 ministros do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Todos apareceram sorrindo e discutindo com muita alegria, enquanto o pagador de impostos continua acreditando que o que essas pessoas fazem é pelo povo brasileiro. E no país cuja Constituição Federal determina que os três poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, representantes dos três poderes chegaram a um acordo e fizeram seus anúncios para a imprensa. Nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou inclusive uma das desculpas criativas encontradas por eles. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive eventualmente até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Na frente das câmeras, um sorrisinho mais falso do que nota de R$3 e um discurso eloquente para convencer o povo de que o acordo feito é para beneficiar o povo. Por trás das câmeras, Pacheco permanece sentado em cima de diversos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como já deixou claro que pretende fazer o mesmo com os mais
mais recentes contra Alexandre de Moraes. Pouco importa a marca de mais de 1 milhão de assinaturas atingida na manhã dessa quarta-feira na petição virtual que pede o impeachment de Moraes. Não é a opinião do povo que importa. O que importa são os acordos que permitem que os três poderes continuem cumprindo apenas a parte da harmonia indicada pela Constituição. Agora, a independência, essa fica para uma próxima. Agora, se tudo isso já soou absurdo para você, eu sinto em lhe informar que eu ainda tenho uma notícia para mostrar que supera todos os fatos anteriores juntos. Todos os recordes de violações à Constituição Federal, a toda a legislação brasileira e até mesmo a ética profissional foram superados com o que eu vou mostrar agora. Saiu nessa quarta-feira a notícia de que a Polícia Federal intimou Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para depor. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. O objetivo do depoimento não é investigar as práticas ilícitas reveladas pelas conversas vazadas. O objetivo é investigar o vazamento das conversas. Veja só, a Polícia Federal abriu um inquérito a pedido de Alexandre de Moraes para apurar o vazamento das mensagens que apontam ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes. Esse caso tramita ainda no STF e está sob relatoria do próprio Alexandre de Moraes. Me desculpe, mas é impossível comentar sobre isso. Seria preciso escrever um livro para apontar todas as leis que estão sendo violadas, rasgadas e jogadas no lixo com esse caso. Isso é definitivamente o fim. Um grande abraço e até a próxima, se houver uma próxima.